Olá, olá, olá. Olá, olá. Estamos chegando. Boa noite, Bibi. Pessoal, vá colocando já de onde vocês são, para que a gente possa estar dizendo aqui, divulgando as localidades em que vocês se encontram. Nós estamos dando início a uma live da série importante para que a gente possa entender e compreender um pouco mais das características dos nossos cães. Hoje eu quero abordar um tema muito requisitado, um tema que gera muita polêmica e bastante dúvida ainda por parte dos criadores, dos tutores, né? Tem muita gente que precisa ainda compreender um pouco mais. Mas já estamos chegando no nosso horário, 22 horas, e já agradeço aí ao pessoal que está entrando, Rosana, Durval, Tatiana, Laís, essa eu não conheço. Falmeida, Fa Almeida, Sabina, Husky, Laís, boa noite, Laís. Laís, boa noite. Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Vamos guardar mais um pouquinho. Pessoal chegando. Jaque de Lelo. Júlia Caldas. Oi, Júlia, tudo bem? Álvaro Vasconcelos. Lívia. Olá, galera, tudo bom? É a mamãe do Ike, né, Júlia? Eu sei. Ai, ai. E o Felipe tá por aí, não? Meu amigo Jefferson Uzumaki Akitas. Hare Akitas. Sabina Hidalgo. Boa noite. Soraya entrou como terapeuta. Boa noite. Que bom que ele tá por aí, vai assistir. O Felipe também vai assistir. Família Urso presente. Muito bom. Rafbritas. Rafiritas. Rafiritas. Alexandre Kobayashi, do outro lado do mundo. Japão. Muito bom, muito bom. Hugo entrou também. A galera tá aumentando. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, porque é quem nos permite estarmos aqui hoje. Gostaria de agradecer a minha assessoria técnica, através da pessoa da minha esposa Soraya, que tem dado todo o suporte técnico para que a gente possa fazer essas lives, porque se dependesse de mim, eu não conheço absolutamente nada de informática, de mexer com essas parafernálias, é fio daqui, fio para lá, como diz meu neto, pam 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 para cá, pam 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 para lá, e aí aô. E é assim que a gente começa a trabalhar aqui. Agradeço também a todos os tutores, todo o pessoal da grande família Urso. Não é apenas tutores comuns, são meus familiares participando da família Urso. Obrigado. Agradeço também a presença dos criadores que são tradicionais, que eu já observei aqui, criadores que estão imbuídos de conhecer um pouco mais, né, da nossa raça, e nós vamos hoje começar por uma questão bastante interessante, que na última live nós havíamos falado a respeito da pronúncia da raça, do nome da nossa raça, da raça Akita,
e justamente essa pronúncia causou assim alguns desconfortos por algumas pessoas e eu tive praticamente uma aula a respeito da dialética japonesa, como se fala, como se pronuncia realmente, e eu quero compartilhar com vocês. Até agora há pouco estava participando da live do Dr. Sesmar e ele falou: agora eu aprendi a falar corretamente. Então, muito bom. Quem aprendeu, aprendeu, mas eu vou dar uma explicação rápida e técnica, porque do ponto de vista mais voltado para aquilo que eu aprendi através de alguém que me disse, o meu amigo Edson Costa Porto, me disse, me corrigiu, inclusive, dizendo como eu deveria me pronunciar ou pronunciar corretamente a palavra Akita. Então vamos lá, nós precisamos entender que o ideograma Akita, eu vou mostrar para vocês aqui, ele é escrito por duas sílabas separadamente. Aqui tá. Bom, eu vou falar para vocês agora o significado desses dois ideogramas. Tá significa plantação, significa uma plantação de arroz. O próprio ideograma, se a gente olhar aqui, está escrito com o pincel, né, que eles utilizam. Mas se nós olharmos numa outra inscrição, nós vamos ver as mesmas palavras. Não sei se dá para aparecer direitinho para vocês, acho que aparece invertido, mas vamos ver se dá para compreender pelo menos. E aqui embaixo, mais próximo, dá para a gente ver que é como se fosse uma plantação mesmo, um quadriculado, um xadrez que forma uma plantação. O significado é plantio, plantação de arroz, tudo tá. O que significa esse tá é essa plantação. E esse outro ideograma aqui, que é o primeiro ideograma, que nós estamos vendo como aqui, é um ideograma de uma sílaba junta, significa outono. Então, a nossa querida e tão amada raça Akita, ela é o significado do lugar da região, ela tem o nome da província de Akita, que é o lugar onde se originaram os primeiros cães da raça, e deram esse nome em detrimento do local que eles nasceram, o local que eles iniciaram o desenvolvimento da raça. E esse local, que é a província de Akita, significa a plantação de outono, o lugar que se planta no outono. Então, olha que bacana, que lírico e que legal a gente saber que essa nossa raça tem um nome muito significativo, muito bacana, e é interessante essa pronúncia. Se nós separarmos as sílabas como A, como eu havia dito na live anterior, e disséssemos Akita ou Akita, o interessante é que cada região também do Japão se pronuncia de uma forma diferente. Se vocês observarem, aqui está escrito Inu, que significa cão. Então, geralmente, no Japão, eles juntam isso numa só fala. Akita Inu, Akita Inu, Akita Inu, Akita Inu. Então, eu acredito que se a gente ficar com a nossa pronúncia Akita, não é prejudicial, até certo ponto também correto, né? Tem gente que enfatiza mais o aqui, Akita Inu. Outros enfatizam mais o tá, aqui tá inu, aqui tá inu, aqui tá inu. Então, vendo essas pronúncias, a gente chegou numa conclusão bastante observadora a essa relação. Mas vamos ao que interessa, que é falarmos hoje das questões voltadas para as características das orelhas dos Akitas. Que doravante nós poderíamos chamar até de cão samurai. Eu achei uma gravura muito bacana, muito legal mesmo, do Namitori Kennel.
Na Mittori Canyon, eu acho que dá para vocês verem aí, ilustra o cão samurai. Tem um cão Akita do lado de um samurai. Gostei muito dessa gravura, queria compartilhar com vocês, porque ela tem uma proporção ideal em relação ao cão que está representado nessa gravura. Muito boa a gravura, muito bonita. Parabéns para o Namitori Canyon, que, se eu não me engano, é da Polônia. Gostei muito dessa gravura, porque essa gravura vai dar início, abertura para que nós possamos estudar o verdadeiro posicionamento das orelhas dos Akitas. Então vamos lá. Na live anterior, nós abordamos a questão da a verdadeira e real expressão do Akita. Como que a gente chega a essa conclusão? Então eu vou dizer para vocês o seguinte: não é fácil você desenvolver filosofia, desenvolver raciocínios, não é fácil você... eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do ovo de Colombo, né? Depois que você sabe e conhece e como se coloca o ovo em pé, é muito fácil. Mas antes disso, você tem que ter alguma pesquisa, você tem que ter alguma procura, você tem que ter muito estudo para que você consiga tecer o teu pensamento, né? A lógica disso tudo. Isso não é aleatório. O estudo envolve justamente essa pesquisa, né? Então, nós não queremos, pelo contrário, né? Nós não queremos inventar a roda, mas hoje existem rodas que são muito melhores e superiores àquelas rodas dos carros dos Flintstones, por exemplo, né? Então, nós temos que ter a visão voltada para o estudo daquilo que está escrito de uma forma muito simplícita. Nós estamos hoje dispondo de algo que eu sempre digo que pode ser interpretado de várias formas, mas existem as maneiras corretas de se interpretar um padrão. O padrão em si é subjetivo, mas nós, criadores mais tradicionais, principalmente, temos o dever, não é nenhuma questão de querer, mas é um dever de colocarmos em pauta algo que seja mais palpável do ponto de vista veracidade daquilo que estamos lendo e daquilo que nós observamos, né? Então, as observações, hoje é muito importante você investir um pouco do seu tempo, principalmente o criador que é tradicional, investir um pouco de tempo em pesquisa, começa a pesquisar, começa a observar, começa a analisar de uma forma mais coerente, de uma forma mais prudente. Porque, meus amigos, eu vou dizer para vocês, eu vou parafrasear o Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, nós não podemos ter uma linha de raciocínio fixa e sem abertura de fronteira. Nós temos que abrir a nossa mente para ter um entendimento mais profundo daquilo que está escrito em termos de padrão. Então, por isso, eu cheguei a algumas conclusões. Quais são as conclusões que eu cheguei? Não só eu, mas como alguns outros estudiosos também chegaram. Hoje, por exemplo, eu estive vendo uma das revistas, essa revista que eu mostrei para vocês aqui, ó, ela deve ter uns 30, 40 anos, sei lá. Não tem exatamente a data aqui. Deixa eu ver se tem. Se tem, eu não estou conseguindo visualizar. Mas, enfim, é uma revista muito antiga, né? Essa revista é da Akiho. Ela vem toda escrita de uma forma muito fácil para entender. Quem, obviamente, domina o japonês. Mas as figuras são muito importantes. Tá? Essas figuras são de cães de 30 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos atrás, por exemplo. Mas o que é legal nisso tudo? É que as revistas de hoje, lá do Japão, da Akiho, elas trazem alguns estudos, ainda não tem declarado, porque para o japonês, para o mestre de criação do Japão,
Muita coisa já está na cabeça dele, está implícito. Hoje, graças a Deus, hoje nós temos já uma visão do que é uma cabeça, por exemplo, em relação a uma Akita de qualidade e uma Akita que não tem tanta característica positiva assim. Não é demérito nenhum não ter as medidas corretas. Se o macho tiver 67 centímetros de altura da cernelha, ótimo, muito bom. Mas se ele tiver 68, 69 até 70, está dentro. E se ele tiver 66, 65 ou 64, também está dentro. O ideal quem é? O de 67. Se nós hoje tivermos em mente que existe o ideal, existe o correto do ponto de vista proporção, do ponto de vista tamanhos, não só do animal, mas de todo um conceito, de todo um contexto que faz toda a diferença. É muito mais fácil você partir daqui para diante do que você tentar pesquisar novamente ou tentar querer uma comprovação ou tentar querer alguma coisa mais oficializada. Gente, nós temos que abrir a nossa mente. Se nós não conseguirmos idealizar o que é verdadeiro, fica difícil. Fica difícil você sair do momento em que você se encontra. Eu, quando digo que tem muita gente que se encontra ainda numa mediocridade, e mediocridade não é demérito, mediocridade significa estar na média. Essa mediocridade ela é em função de alguém que não busca e não pesquisa, lógico, sem dúvida. Ele vai continuar fazendo o trabalho dele na média. Então, vamos trabalhar para evoluirmos. Quanto mais evolução, melhor vai ser a nossa criação. Nossa criação é voltada para o aprimoramento da raça. No mundo é assim. O Japão corre e corre muito rápido para que haja um aprimoramento cada vez maior, sobretudo o cão que eles querem como ideal, o cão que eles idealizam como sendo aquele o padrão ideal. E é isso que nós tentamos fazer através dos nossos estudos. Porque simplesmente você pegar os Akitas pedigrees da vida e analisar fotinho daqui, foto dali, foto desse, foto daquele, dos avós, bisavós e tal, é um trabalho importante? Lógico, é um trabalho importante, mas não basta. Você tem que ir além. Se você quiser ter resultados além, você tem que ir além da sua pesquisa. Nós paramos na expressão onde eu determinei algumas questões que eu acho que vocês devem lembrar, né? A respeito do tamanho e proporção das cabeças em relação ao corpo do Akita. Veja bem, tudo isso aqui tem que estar harmônico, tem que estar em harmonia, tem que estar em equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave para que nós tenhamos a oportunidade de criarmos bons Akitas. Então vamos lá. Se você tem um cachorro que tem a cabeça retangular, retangular em que proporção? Na mesma proporção da altura e comprimento do cão. Isso é equilíbrio. Você vai ter um cão com características mais positivas do que outros. Essa parte eu fico muito feliz porque muita gente já entendeu. Por que muita gente já entendeu? E por que eu fico feliz? Fico feliz porque em 2012, 2/9/2012, essa é uma publicação que meu amigo, criador, Leandro Martins fez na internet, eu não sei exatamente onde no começo, mas ela começou a rodar a internet. Isso aqui foram os rabiscos que nós fizemos, eu fiz, num guardanapo de papel, e esse rabisco, eu vou ficar um pouco mais distante para que vocês possam ter ideia do que nós estávamos falando. Eu estava falando das diferenças entre a cabeça retangular, que era ideal, a cabeça quadrada e a cabeça redonda. E estava dizendo o seguinte, que cada uma dessas cabeças, ela traz consigo características que não são tão positivas. Pessoal, isso aqui foi falado em 2012. Portanto, faz bastante tempo. Como circulou isso aqui na internet, muita gente viu, muita gente no Brasil, muita gente na Europa, muita gente no Japão,
Um ano depois, ou um pouco mais, algum japonês dando uma palestra na Europa, não me recordo bem se foi na Itália ou na Espanha, acho que foi na Espanha. Ele levou com ele um papel e fez aproximadamente o que eu havia dito lá naquele outro papel de 2012. Só que ele ainda melhorou. Ele pôs aqui na lateral também alguma coisa referente à característica de orelha, o stop, a relação focinho e crânio, né? Que isso são coisas que nós vamos falar nas próximas lives, porque nós estamos aqui para fazer um conjunto de lives onde a gente vai esclarecer da melhor maneira possível. Se eu tiver algum ponto que eu esteja errado, ou que me equivoque, ou que tenha algum engano da minha parte, em primeiro lugar já peço perdão por isso. Mas gostaria de que alguém se manifestasse e eu também pusesse. Outra questão importante é que estou tentando falar a respeito da raça com vocês, mas estou principalmente buscando a responder as perguntas que me são enviadas, tá? Eu vou tentar da melhor maneira possível responder a todas as perguntas, mas eu tenho feito isso não propriamente na live, mas principalmente naquilo que a gente está tendo a oportunidade de responder posteriormente. Mas vamos lá. Vocês devem estar com todo mundo com o seu padrão aí na mão, né? Pois é. Eu pedi para que estivessem com os padrões nas mãos. Gente, o cão samurai, ele tem características muito diferentes dos outros cães. Muita gente fala, não, isso aí é história, você é criador, você... Estou falando do ponto de vista sinofilia, né? Os sinófilos é que me falam assim. Você é criador, você gosta, é apaixonado pela raça e tudo mais, você vem com um lirismo todo voltado a isso. Não. Akita é mais do que uma raça canina. Akita é uma filosofia. Uma filosofia de vida em forma de cão. Akita é o cão samurai. Akita é um cão de princípios. Akita é um cão que oferece questões de honra. São cães que têm características diferentes das demais raças caninas. Eles oferecem questões muito mais intrínsecas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista, como eu posso te dizer, complementação, do ponto de vista união, intersecção, link de almas entre a alma do cão e a alma do seu tutor. É algo muito mais além do que a gente imagina. Mas eu vou repetir o que eu li na live anterior. Proporções importantes. A relação entre a altura da cernelha e o comprimento do corpo, da ponta dos ombros até a ponta da garupa, é de 10:11. Mas o corpo é ligeiramente mais longo nas fêmeas que nos machos. Por quê? Porque fêmeas abrigam filhotes na gestação. Então ela poderá ser um pouquinho mais comprida do que o macho. Aparentemente, se você olhar lateralmente, você vai imaginar que o Akita é um cachorro quadrado. Porque esta medida daqui a aqui tem 10 e esta medida daqui a aqui tem 11. Você já conhece esse velho desenho aqui de todos, né? Todo mundo já conhece esse desenho. Então, aparentemente, ele é quadrado porque as proporções são apenas de 10%. Aí nós falamos, também na live anterior, a respeito da cabeça, que a cabeça era também 10%, como ideal, 10% mais larga do que alta. Se ela for quadrada, ela traz consigo características indesejáveis. Focinhos muito mais grossos, grotescos, orelhas diferentes, olhos diferentes. Isso vem junto num só pacote. Dando sequência no padrão, nós vamos ter aqui comportamento e temperamento do cão.
Sabe o que eu vou falar para vocês a respeito disso? Nada, porque essa parte quem fala é a Soraya. Eu só digo que se o cão não tiver o temperamento adequado, ele não vai ter um comportamento adequado e, consequentemente, não vai ter uma expressão adequada. A expressão do cão, ela nasce na essência do temperamento que tem em sua essência um samurai. Se o criador não tiver as características desejáveis que um samurai busca, ele também não vai buscar essas características nos seus cães. Isso é importante, é super importante. Ah, mas então você gosta de cachorro bravo? Não, eu gosto de cachorro controlado. Eu digo para vocês que o Akita hoje, ele está configurando como cão de companhia e tá certo. Porque para que um cão seja um cão guardião samurai, ele tem que primeiro ser um companheiro. Então, não está errado ser um companheiro. Ele é um cão de companhia do seu tutor e de mais ninguém, da sua família e não de outras pessoas. Cada pessoa ele encara de uma forma diferente, mas isso é um assunto que a Soraya vai abordar com vocês. Só que se ele não tiver este temperamento, ele não vai ter a expressão do Akita. O Akita é aquele cachorro que impõe sem morder. Ele não precisa ser mordedor para inibir um agressor. Ele simplesmente olha. Um olhar firme, um olhar denso, profundo, que já diz tudo aquilo a que ele veio. Eu espero ter conseguido, desde da live anterior, passar isso para vocês. Bom, para que a gente fale da orelha, nós temos que ler a cabeça. Região craniana, crânio, o tamanho e a proporção ao corpo. E caramba, que proporção é essa? Anota aí na sua cópia do padrão. A proporção, meu querido, é 10:11. Se você não lembra, tá no parágrafo acima. 10:11. O tamanho é em proporção ao corpo. Se o corpo tem a proporção de 10:11, a cabeça é 10:11. Fechou? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar ou perguntar depois que a gente esclarece. A testa é larga. Testa larga. Não alta. Larga. Com um nítido sulco sagital. O que é o sulco sagital? Sulco sagital é esse risco que forma do occipital até o stop. Deixa eu pegar aqui uma gravura mais interessante. Tá vendo aqui essa risca daqui até aqui? Uma risca. Então, isso é o sulco sagital. Ele tem, olha, um nítido sulco sagital. Ou seja, essa risquinha, ela tá nítida na cabeça do cão. E sem rugas. Por que sem rugas? Lembra que eu falei já que na maioria das vezes um padrão tenta ou precisa, não é nem que ele tenta, ele precisa afastar as características negativas pertencentes a outras raças. Ou seja, características que dariam a menção de uma atipia por interferência rássica. Outra raça participando daquele acasalamento, daquela cruz ou daquela dinastia ou daquele sangue, daquela produção lá, sei lá, do que a gente pode chamar de linha de sangue, né? Linha sanguínea. E essa linha e essa característica ela é negativa ao ponto de descaracterizar o cão. Então, cães com rugas não são positivos. Por quê? Porque são características de outras raças oriundas da China, que penetraram ali pelas ilhas de Sakhalin, pelo norte do Japão, do Hokkaido e tudo mais, e influenciaram na formação da raça Akita. Fizeram participação ativa ali. O mastim tibetano, o Chow Chow e outros fizeram participação dentro da raça Akita.
E é justamente essas características que o padrão afasta, ele tira fora. Mas vamos lá. Stop definido. Esta parte aqui definida, tá? Cabeça, testa, entreolhos, nós temos o stop que dá início à cana nasal, e isso é bem definido no Akita. Se nós olharmos aqui, olha, nós vamos ver que essa parte ela é bem definida, isso nesse desenho. Se nós olharmos nesse outro desenho que o japonês fez, olha só, stop definido aqui, tá? Então, essas são características importantes para que a gente comece a pensar agora no que nós vamos falar a respeito de orelhas. E o tempo voa. Pula lá no teu padrão para orelhas. Orelhas. Vamos lá. Orelhas são relativamente pequenas. Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa que passa tão rápido, gente. As mensagens que eu fico difícil de ler, mas eu respondo, tá? Fica tranquilos que eu vou respondendo aos poucos aí, vou respondendo para todo mundo. Vamos lá. Orelhas relativamente pequenas. Relativamente pequenas. O que é relativo? É que algo pode ser pequeno para você, não ser pequeno para mim, ser grande para você ou pequeno para mim. Infelizmente, relativamente é algo difícil de mensurar, mas não vai ser tão difícil assim. Porque nós temos proporções, gente, proporções. Inserção, elas são grossas, tá? A orelha ela tem a inserção, a posição e a colocação. Inserção é lá onde ela está inserida. Posição é a forma que ela está inserida. E colocação é a forma que ela se coloca quando o cão está em atenção. Vamos lá. Relativamente pequenas. São grossas. Textura dela é grossa. Eu tenho visto muita textura fina. Quando o cachorro, não filhote, obviamente, cães adultos andam ou correm, as orelhas balançam. Gente, isso é preocupante. Não pode deixar com que isso ocorra na sua criação. Não pode deixar com que isso ocorra no seu plantel, porque senão você vai transmitindo isso cada vez mais. Vamos lá. Ligeiramente arredondadas. Eu vou explicar aqui o ligeiramente e o relativamente pequena, tá? O ligeiramente pequena e o relativamente pequena. Tudo é, como a Soraya está dizendo, uma questão de equilíbrio. Vamos lá. Inseridas moderadamente separadas. Veja bem, não é uma no Oiapoque e a outra no Chuí. É moderadamente separadas. Existe também uma medida de separação, tá? Inseridas moderadamente separadas, eretas e inclinadas para a frente, não inclinadas para o lado, é inclinadas para a frente, seguindo a linha do pescoço. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o que nós estamos falando. No desenho do mestre de criação japonês que foi fazer a palestra lá na Europa, ele diz aqui, ó, ele faz uma flecha. A orelha é a sequência do pescoço. O pescoço vem aqui, a orelha não pode fazer assim e também não pode ser assim. Tá? Tem muita gente que está preocupada em fazer a orelha cada vez mais inclinada para frente. Isto não é correto. Isto é incorreto. Veja, o que não é correto é incorreto. Outros criadores falam assim, não, mas é uma questão de gosto pessoal. Não existe gosto pessoal quando você trata de medidas, quando você trata de proporções. Ou está na proporção ou não está na proporção. Não tem meio termo. Olha só, este outro desenho está dizendo aqui como que é a real colocação da orelha. Agora, para que vocês tenham uma ideia e que vocês comecem a imaginar o que nós estamos falando, esta
é uma cabeça com orelhas perfeitamente corretas. Elas estão inclinadas do ponto de vista onde deve ser, elas estão inseridas onde deve ser, ou seja, ela não pode ter a inserção baixa. O que é uma orelha de inserção baixa? Essa base da orelha tende a estar mais próxima à linha do olho, o mesmo plano do olho. E não podemos ter Akitas com esse tipo de cabeça. Isso é um erro. Eu vou pondo para vocês, vou mostrando para vocês. Ligeiramente separadas. O que vocês acham? Essa daqui está ligeiramente separada ou exageradamente separada? Poxa, mas Ulisses, não pode ser separada, tão separada assim? Aí é que eu vou dizer uma coisa para vocês. As fêmeas podem até ter um pouquinho mais espaço entre orelhas do que os machos. Lembra? Lá em cima que nós lemos que a relação era 10:11, mas o corpo ligeiramente mais longo para as fêmeas. A cabeça é a mesma coisa, gente. Isso é uma questão de analogia. Não é uma questão de descobrir a América. Isso é analogia. Se você começar a analisar, você vai analisar os cães que foram os últimos vencedores das últimas Robuntens, os Meioshous, os demais que ganharam as classes e tudo mais. Esses cães são cães que têm características positivas, por isso que eles são vitoriosos lá. Não adianta a gente querer achar que a nossa ideia, o tamanho, não. Isso é algo medido, é algo que a gente pode ter como ideal dentro do equilíbrio da raça. A raça pede equilíbrio, equilíbrio em todas as formas, em todos os aspectos. Então, aqui está uma cabeça também muito boa, excelente. Por quê? Porque ela tem um pouquinho mais de distância entre uma orelha e outra, mas é uma fêmea. E isso é permitido também. Aqui nós temos outra cabeça também com orelhas muito interessantes. Tá? Nós temos cabeças bastante interessantes. Já que nós estamos falando de medidas, então vamos voltar àquela foto em que nós temos medidas. Vamos lá. Medidas das orelhas. Nós temos aqui essa gravura, quem fez não fui eu que fiz esses riscos, tá? Isso aqui foi um pessoal da Europa estudando junto com o pessoal do Japão, com o mestre de criação do Japão, fizeram este anograma aqui. Fazer uma análise dessa questão aqui. A e B. A é o ponto extremo da orelha, do lado interno da orelha, ou seja, este lado que fica para o lado da cabeça. E esse lado que fica para o lado externo da cabeça é o ponto B. Então, do ponto A ao ponto B, existe uma distância. Você pode tirar uma foto do seu cachorrinho aí e uma foto de frente, uma foto boa, que ele esteja em atenção principalmente. Joga uma isca, ele vai fazer a atenção, aí você tira a foto. Quando você tirar essa foto, você mede o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, nós vamos traçar o ponto O, que está aqui, escrito aqui, que é um ponto mediano. Então, se aqui, por exemplo, nessa gravura tem 7 centímetros. Aqui está com... entre A e B tem 7,7, está aqui. Aqui, então, é a metade, exatamente a metade de 7,7. Quando você traça essa metade, você vai até a extremidade da orelha e encontra o ponto C. Tá? Então, é ponto A, ponto B, ponto C. O é a metade entre A e B. Está escrito aqui, ó. A até O e O até B são iguais. Então, são exatamente na metade. Você traça uma linha nessa tua figura aí, na tua gravura, e você vai chegar a uma conclusão de que o A para o B tem 7,7 nesta gravura. Quem quiser pode vir medir. Por isso que eu falo, gente, ó, usa um esquadro, uma régua. Quando nós falarmos de estrutura, vai ser importante um transferidor para a gente medir graus, tá? Muita gente fala, pô, Ulisses, mas como que você consegue
medir o grau de angulação de uma... Dá para você, olhando, imaginar qual é a angulação daquele cachorro. E ele movimentando, você também tem, porque ele descompensa às vezes, e você também pode observar. Mas vamos falar de orelha. Então, esta distância de A a B, não sei se vocês estão conseguindo ver ou se está virada a imagem aí, mas pode ser que de A a B, 7,7, e de O a C, que é daqui do meio até a ponta da orelha, 7 centímetros. Portanto, faz-se valer a proporção dos 10%. Ah, Ulisses, mas isso aí eu vou medir aqui, não vai dar muito certo. Meça com critério, fotografe com critério, da mesma forma que a gente faz critério para todas as outras questões e medidas, nós temos que fazer num todo, para a orelha também, tá? Essas são as medidas da orelha. Veja bem, o ponto ideal é o ponto de equilíbrio. Eu vou mostrar uma outra gravura aqui para vocês, onde as orelhas não são desejáveis. Tem cão assim no Brasil? Sim, senhor, tem muitos, muitos. Por que que tem cães assim no Brasil? Porque, infelizmente, até por uma questão de falta de conhecimento dos criadores, e aí eu atribuo essa responsabilidade aos criadores, não pesquisaram, não verificaram, não sabem, às vezes, qual é o ideal. Então, você vai encontrar isso aqui, ó. Aqui nós temos a de A e B, O e C. Eu não sei se eu pus O e C, eu pus A, B, C, D e C. Vamos lá. De A para B, nós temos 6 centímetros. Daqui a aqui, 6 centímetros. E de D a C, também os mesmos 6 centímetros. É correto isso? Não. A lei da proporcionalidade não bate nesta orelha. Logo, o cão não vai ter uma orelha condizente com o ideal. Mas e aí, está dentro do padrão? Se você ler simplesmente o padrão, se você vai observar os teus cães, pura e simplesmente naquilo que está escrito, como sendo a literatura oficial da CBKC, que é o que a gente tem que seguir, você vai ter uma visão. Mas a minha proposta é levar você dessa visão razoável, do raso, a uma observação um pouco mais profunda. E aí você vai ver que tem muita diferença, tá? Mas a orelha não tem que ser pequena, ligeiramente pequena? Esta é uma orelha pequena. Notem, o tamanho da orelha é tão pequeno que se você dobrar, ela não chega nem no canto do olho. Agora eu te pergunto, será que é correto? Será que tem equilíbrio? Será que esse formato de cabeça está certo? Então, eu gostaria que vocês avaliassem, porque também tem muito, aqui está no Brasil, com este tipo de orelha. Esse tipo de cabeça, esse tipo de orelha. Então, fiquem atentos. Não estamos condenando os cães que são parecidos com esses ou que são diferentes desses. Não. Apenas estou traduzindo para vocês, tecnicamente, o que vem a ser as orelhas da raça Akita. Uma coisa que não pode, agora não pode, é o Akita ter a orelha dobrada ou caída. Isso tem vários sinais. Presença de outras raças, mas principalmente uma cartilagem fraca. E muito provavelmente, se você tiver na sua criação, se você tiver no seu plantel, cães que balançam muito a orelha e você acasalar entre eles, você vai acabar produzindo esse tipo de orelha. Agora eu vou mostrar para vocês cães que são talvez um número muito grande de orelhas brasileiras com essas características. Mas um número muito grande. Então, pessoal, vamos ficar assim, atentos, né? Vamos ficar atentos, porque é uma judiação você produzir algo, continuar produzindo algo, continuar tendo criações e filhotes, mais filhotes. Você sabe que eu fico, às vezes, até chateado, porque eu vejo nos grupos, eu acompanho todos os grupos, ou os principais grupos, não todos, mas os principais grupos de criadores renomados, de pessoal que está imbuído em fazer um bom trabalho, pelo menos tem vontade.
E eu tenho acompanhado assim, verdadeiros absurdos que o pessoal diz e fala: olha, eu vou acasalar fulano com ciclano, eu tenho um cachorrinho aqui, eu tenho uma fêmea lá, eu tenho não sei o quê. Senhor, como é que pode um negócio desse? De repente começam a ter filhotes aí, a torto e a direito, e não tem um fundamento, não tem uma preocupação. Eu fico muito mais, além disso, preocupado, tá? Porque eu acho que é importante a gente saber isso. Olha, gente, essas orelhas são comuns, muito comuns. Muita gente, muitos cães nacionais têm esse tipo de orelha. O que é uma orelha desproporcional? Elas são distantes uma da outra, mas uma tá para lá, a outra tá para cá. Se nós tivéssemos a oportunidade de tirar uma foto melhor dessa cachorra, que parece ser uma fêmea, a gente provavelmente teria um pouco melhor também a orelha, né? Porque de acordo com o meu amigo Alexandre, se você pegar um bonequinho e mexer mais para cá, mais para lá, mais para cima, mais para baixo, a orelha vai, obviamente, ser contornada e controlada de acordo com a necessidade e momento em que o criador ou o apresentador quer mostrar. Mas eu estou mostrando para vocês como não deve ser. Agora eu vou mostrar um pouco de orelhas como devem ser, porque eu acho bastante importante isso. Então, obviamente, eu tenho aquela figura que vocês também já conhecem, uma cabeça de macho, uma cabeça de fêmea, ambos com orelhas bem portadas, bem localizadas, distância a toda a prova. Observem, por exemplo, que acho que a distância das orelhas da fêmea talvez seja um pouquinho maior que a do macho, mas são orelhas nota 10, nota 1000, tá? Essa daqui também já é uma velha conhecida de todos. Estas orelhas também são muito boas. Talvez o cachorro esteja sendo muito puxado aí pelo enforcador, então interfere um pouco na distância entre uma orelha e outra. Mas a orelha também é boa, de bom tamanho e bom formato. Veja, quando eu falo ligeiramente, aqui no padrão nós lemos que ela é ligeiramente arredondada nas pontas. Por que ela não pode ser muito pequena e nem tão desproporcional em termos de base? Tem que seguir sempre aquela proporção de 10:11. Porque se você tiver uma base muito larga e a orelha muito pequena, a orelha vai ficar a orelha de morcego, fica muito arredondada. E não diz no padrão que ela tem que ser bastante arredondada. Aqui está escrito assim, olha, separadas eretas, arredondadas nas extremidades, ligeiramente arredondada. Se você, dependendo de como você imagina isso, você está imaginando muito arredondada. E na realidade não é. É ligeiramente arredondada. Olha só. Essa orelha é uma orelha razoavelmente boa. Por quê? A base é muito larga e ela é um pouco mais baixa. É exatamente o que eu disse para vocês. Ela vai ficar excessivamente arredondada. Porque o ângulo que forma aqui é um ângulo que contrai a orelha. Então, obviamente, ela estica dos lados e arredonda mais a orelha. Não sei se eu estou sendo de fácil compreensão, mas eu estou mostrando cães que têm orelhas muito boas. Esse é outro cachorro que tem uma orelha maravilhosa. Tamanho bom, formato bom, inserção boa, colocação boa. Agora eu peço licença para mostrar um cão da minha criação, que eu acho que tem orelhas maravilhosas e uma cabeça também extremamente maravilhosa. São orelhas corretas, inseridas corretamente, distantes corretamente uma da outra e bem postada uma em relação à outra. Oferece ao cão isso um equilíbrio. Isso é um equilíbrio total. Outro cão equilibrado, de qualidade. Nessa foto você observa, acompanha a linha do pescoço. Não mais para cima, não mais para baixo. Outro exemplo positivo, tá? De orelhas.
Agora uma outra cachorra da minha criação, isso aqui de 1993, por aí, né? Faz bastante tempo. Esta é uma orelha. Esta cachorra é filha de um dos cachorros que tinha a menor orelha que eu já vi até hoje. Portanto, ela tem um bom formato, uma boa inserção, boa distância, mas na minha opinião, ela é curta demais. Ela deveria ser um pouquinho mais longa, tá? Porque ela não está na proporção ideal, ela está um pouco menor do que a proporção ideal. Então veja que orelhas pequenas trazem olhos arredondados, outras características que não são positivas ou não tão positivas. Agora mostrei bastante foto de cães com boas orelhas. Agora também muitos cães encontrados aqui no Brasil. Olha. Essa é uma orelha que se aproxima à orelha de um husky siberiano. Ela tem o formato da orelha de um husky, ela é mais alta do que larga ou de igual tamanho. Ela está fora da proporção ideal, por isso que não é uma boa orelha, tá? Mas é comum a gente ver aqui no Brasil, tá? Não só no Brasil, vê no mundo inteiro. Essa é outra que também não vale, tá? Muitos me dirão, ah, mas meu cachorro está no padrão. É um cachorro vermelho, é um cachorro que tem características de Akita, mas como que está acompanhando o pescoço essa orelha? Ela acompanha a linha do pescoço? Sim ou não? É isso que nós temos que observar. Essa linha, essa orelha deveria estar portada aqui, ó, e não assim, tá? Então são características negativas. Orelhas com formatos não positivos. Mas a orelha, ela tem o formato, a característica, o equilíbrio e tudo mais? Tem. Ó, essa é uma orelha que ela tem o formato, ela tem o tamanho, ela não é uma orelha grande, ela é uma orelha pequena, mas o conjunto da cabeça com essa orelha é totalmente desarmonioso. Não há harmonia nessa cabeça, não há equilíbrio nessa cabeça. Focinho muito grosso, né? Característica de uma cabeçona muito redonda. Então, essa orelha não está condizente com a cabeça do cachorro. Também não é positivo. Um outro problema de orelha caída, né? Orelha caída ou quebrada. Olha as características, olha o olho, olha o focinho. Tudo característica de outro tipo de cachorro, outra raça, completamente diferente. Essa também, negativo. Olha o tipo da orelha. A cabeça num todo forma umas rugas aqui na lateral, entre os olhos, ela forma uma ruga. Então, aqui diz o quê? Para mim, que olho esse cachorro. Aí tem influência de outras raças que não a raça, digamos, que foi aprimorada através da raça Akita. Mais orelhas estranhas, completamente fora dos padrões ideais, tá? Tem muito cachorro assim. Outras orelhas estranhas, posicionamento completamente errôneo. Assim também tem bastante. Veja, essa não é uma orelha grande, mas é uma orelha mal posicionada e sem harmonia, sem equilíbrio nenhum com a cabeça do animal. Gente, eu já estou estendendo muito nosso bate-papo. Orelhas muito boas, perfeitas. Esse cachorro vencedor de Robunten lá no Japão, pelos mestres de criação que julgaram. Olha só, orelhas perfeitas do ponto de vista ideal para a raça Akita, tá? Outro também, muito bem posicionadas, ó, segue a linha do pescoço. Cabeça com orelhas fantásticas.
Mais um cachorro com uma orelha bonita. Outro cachorro com orelhas bem bonitas. Enfim, nós estamos chegando no final. Quero agradecer a todos, a presença de todos, a participação de todos. Vou dar uma observada em todos os comentários. Aqui praticamente é impossível a gente ir respondendo as perguntas. Quero mandar um abração para toda a família Urso, para todo o pessoal que está participando com a gente das lives, que está gostando, e isso nos incentiva a gente fazer cada vez mais lives. Na próxima nós vamos abordar os olhos. Quem sabe a gente consegue trazer um pouco mais de luz para iluminar um pouco mais também os caminhos, não só dos tutores, porque os tutores, na verdade, deveriam ouvir antes de adquirir os seus filhotes, mas, enfim, muitos já têm os seus. Agora, o importante é que os criadores tenham a possibilidade de fazer cães cada vez melhores. Um abraço a todos, um beijo no coração aquiteiro de todos. Fico feliz e alegre imensamente em participar com vocês dessas lives. Espero que tenham gostado.